Olá, eu sou Antônio Carlos Souza, Tom, sou psiquiatra clínico e sou psicodramatista. Muitas vezes eu, procurando material para fazer essas gravações, elas decorrem geralmente de coisas que acontecem no consultório. Mas hoje, particularmente, como em outras oportunidades, não foi diretamente vinculada a coisas que acontecem no consultório. E sim, eu estava reassistindo um filme que assisti há alguns anos, candidato ao Oscar, chamado Extraordinário. Acredito que vocês se lembram. A sinopse do filme é um garoto que nasce mal formado, com múltiplas malformações faciais, e no decorrer da vida dele, ele vai fazendo cirurgia, vai melhorando o aspecto, mas ainda com várias malformações. E o filme todo é centrado nessa personagem, de um garoto com esse handicap que sobrevive na escola até que a cena final, nas cenas finais, ele é comemorado, etc., e passa a ser uma estrela. Filme americano bem típico de superação. Mas o que me chamou a atenção da primeira vez que eu assisti e voltou a me chamar agora, não foi necessariamente a personagem principal, que para mim não me chamou tanto a atenção assim no filme. Eu assisti o filme, principalmente nessa segunda vez, centrado numa personagem que é secundária no filme, que é a irmã mais velha dele, que é uma adolescente. A criança nasce com problemas sérios, toda a família volta-se para ele, os pais se dedicam a ele, gastam muito para investir nele e toda a atenção da família é voltada para ele. A irmã mais velha dele é uma garota que não tem nenhum problema estético, boa aluna, e que no decorrer do filme ela não se chama muita atenção para ela. Mas tem algumas frases do filme, alguns momentos do filme, em que ela diz claramente, ou deixa entender, que ela não podia sobrecarregar os pais por mais um problema, já que eles tinham tanto com o filho caçula, com o filho menor. E isso me chamou a atenção, porque há uma situação clínica parecida ao longo da minha vida, de uma pessoa que eu acompanho, ou pelo menos eu tenho notícia dela desde a adolescência. Hoje ela já deve estar por volta de 40 e poucos anos, em torno de 40, 45 por aí. E eu a conheço desde os 15, 16 por aí, ou seja, há mais de 30 anos. É uma garota que também nasce com um retardo mental de moderado a severo, moderado a grave, muito intenso, muito dependente, e que tem um irmão que, nesse caso, é o irmão caçula, é o inverso do filme. E que, tal como no filme, também é um que no início da vida dele, até a adolescência, era um garoto exemplar, vamos dizer assim. Toda a atenção da família era voltada para essa garota que tinha um retardo mental bastante pronunciado e era inteiramente dependente da família, principalmente da relação com o pai. E desde aquela época, foi quando eu comecei a atender, ela tinha 15 para 16 anos, nessa faixa assim, ela apresentava algumas alterações que na época pensávamos, e depois ficou concluído que ela tinha também um transtorno afetivo bipolar, que era montado no retardo mental, o que dificultava, porque o acesso verbal para ela, de orientação e tudo, até de investigação, era muito complicado. Mas desde aquela época, eu insistia com a família para prestar atenção no filho caçula, que no filme seria a filha mais velha. E os pais me diziam, não, mas ele não dá trabalho, ele é uma pessoa ótima, não precisa que a gente cobre dele para estudar, ele faz tudo sozinho, é muito responsável. Eu disse, não, isso é um encargo muito grande que você dá para ele, porque ele passa a ser aquele que não pode dar problema, tal como a garota no filme.
No caso do filme, nós não sabemos o que vai acontecer no futuro, porque como o filme está centrado na personagem que é o garoto, que tem a má formação, as múltiplas más formações, nós não sabemos o desenrolar da garota. Aí era uma suposição minha. Mas nesse caso clínico, eu acompanhei e a garota se transformou numa mulher, depois num adulto, manteve, obviamente, o retardo mental grave. O quadro de transtorno afetivo foi controlado medicamentosamente, mas a relação de dependência simbiótica entre ela e a família, principalmente com o pai, se manteve intensa. E o filho, que até então era um garoto responsável, ótimo, que não dava trabalho, a partir de uma determinada época da vida, ele passa a ser o inverso, ele passa a ser o garoto que dá trabalho, o homem que dá trabalho. E muito mais adiante, anos depois, a mãe conversa comigo, os pais em conversa comigo, lembravam-se que eu insistia que eles prestassem atenção. Claro que é uma situação difícil para os pais fazerem essa escolha. Eles já estão tão energeticamente desgastados por investir em situações tão intensas, como no caso da pessoa, da cliente, da minha paciente. Era um retardo mental profundo, moderado a grave. E no caso do filme era a malformação facial. Isso já era um dado real que demandava muita energia na família. Sobrava zero para poder dedicar-se ao outro. E confiavam de que o outro, no caso o outro filho, a filha, e no caso da paciente, o filho, o caçula, desse conta da vida sozinho. Obviamente, isso é um peso grande para uma criança, para um adolescente, ser um garoto que não dá trabalho. Em algum momento, isso pode ser um fardo que se torne tão pesado de carregar que ele pendula para o outro lado, para ser aquele que chama atenção para si, como ele se tornou. No caso do filme, nós não sabemos se isso aconteceu, podemos pressupor. Mas no caso da vida real, obviamente era uma coisa que, vista de fora, para quem acompanha a história, obviamente eram atitudes que eram tipo, agora olhem para mim. Porque vocês, claro, eu estou traduzindo como em conversas com esse próprio rapaz, muitas vezes aconteceu. Era a forma que ele tinha ele habituou-se de que os pais só dão atenção a quem tem problema. Então ele se transformou num garoto que tem problema. Esse filme extraordinário, se vocês tiverem a oportunidade de assistir novamente, pensem nessa condição do que não tem nada. Porque o que tem algum problema, no meu caso era um problema de ordem psiquiátrica, no filme é um caso de genético, de uma formação genética. São problemas concretos e reais que demandam tempo e energia da família. Mas precisamos lembrar daquele que não tem nada, porque o encargo que essas pessoas, no caso esses garotos, assumem, se torna, como volto a repetir, às vezes tão pesado, que quase que os obriga a desenvolver um comportamento que seja dentro... Bom, se só eu recebo atenção se for problema, se eu tiver problema, eu serei um problema. As coisas não foram tão racionalizadas, obviamente, assim, para esse meu paciente, para esse irmão da minha paciente, que durante algum tempo também foi meu paciente. Mas é um lembrete importante para os profissionais da área psi que estejam cuidando de pessoas com problema, que têm outros familiares que sejam garotos que não dão problema, ou pelo menos são assim vistos pela família. É como se não precisassem investir neles, porque eles dariam conta de si. E do ponto de vista dessas crianças, desses adolescentes, eles encarnam o papel de não poder dar problema, por quê? Porque os pais já estão suficientemente sobrecarregados pela doença do irmão, do parente, ou o que for. É uma reflexão que aconteceu porque eu revi esse filme recentemente e me dei conta de como é importante a gente olhar antes que aconteça o problema. Que muitas vezes a gente centra no paciente, que é o problema, que se torna o problema a ser resolvido, e esquece que tem pessoas que dão suporte a esse problema, que seriam os irmãos. Então acho que é uma reflexão que me veio depois de assistir esse filme.
Tchau.